Saudações a todos, a paz de Cristo esteja com você e em toda a sua casa. Saudações para você que nos ouve agora pelo YouTube, para você que nos acompanha ao vivo nesta quinta-feira, 17 de outubro de 2024. Que a paz de Deus esteja com você e que esse culto possa vir como uma bênção, inundando e transformando o seu coração e a sua casa, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma noite que nos colocamos aqui na Tua presença, Senhor, para adorar o Teu santo nome, Jesus. Senhor, que cada pessoa que ouvir este culto, Pai, seja aqui online, Deus, seja no YouTube, Pai, que ele possa sentir a Tua presença, que ele possa sentir, meu Pai, o Teu Espírito Santo, meu Pai, falando ao coração dele, Deus. Senhor, eu peço a Ti que receba, Senhor, o nosso culto a Ti, que receba a nossa adoração a Ti, Senhor, porque Tu és o nosso Salvador. Eu Te agradeço por cada vida que está ouvindo agora, Te agradeço por cada vida que está aqui nessa noite, e fala a Ti, Senhor, nesse momento, Pai. Usa a Tua serva para falar conosco, usa o Teu louvor para falar conosco, mas acima de tudo, Pai, usa a Tua serva para esta mensagem desta noite, que estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Feche os seus olhos nesse momento, eleve seu coração a Deus e cante com todo o seu coração para Deus, porque a palavra do Senhor diz: aquele que tem voz, aquele que tem boca, louve ao nome do Senhor, porque se nós não o fizermos, até as pedras falariam no nosso lugar. Então, use os dons que você tem e louve o nome do Senhor. Amém? Te amo, Deus. Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em Tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão, tão bom, em todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Yeshua. Na escuridão, Tua presença me conforta, pois eu sei que és meu Pai e meu amigo és. Eu cantarei na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, Tu és tão, tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo,
cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho é pra cantar na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, tu és tão bom. Amém, glória a Deus. Boa noite a todos, a paz, a quem está ouvindo o culto também, participando do culto gravado, eu cumprimento, e gostaria de primeiramente orar mais uma vez, pedir o auxílio do nosso Deus. Pai, muito obrigada por mais esse momento na tua presença. Nós reconhecemos, Pai, a nossa dependência do Senhor, da tua graça, para que a tua palavra possa ser transmitida de forma correta, de forma clara, e também possa ser recebida, compreendida e aplicada. Então, ajuda-nos nessa hora, fala com cada um nesse momento. Então, eu gostaria de compartilhar nessa noite uma reflexão, né, sobre a graça de Deus. E não sei se você alguma vez já pensou, né? Tem algumas palavras, alguns conceitos, né? Alguns termos que a gente ouve que às vezes a gente não sabe bem definir, né? O que é a graça de Deus? A gente ouve muitas vezes com muita frequência e tem mais ou menos uma ideia, né? Se alguém pergunta, a gente fala, eu sei, né? O que é a graça de Deus? Mas na hora de definir mesmo é difícil, né? A gente dá uma definição. E se a gente for pensar, então, nessa palavra graça, né, como ela está nos idiomas originais em que a Bíblia foi escrita, né, no hebraico, no grego, a gente vai ver que essas palavras, né, que são traduzidas por graça, elas realmente, o que elas querem dizer, né? A gente tem uma boa ideia. É um favor não merecido, benevolência, perdão, uma consideração favorável. Então, é algo nesse sentido, né, do sentido geral mesmo que a gente entende da palavra graça. E eu também já vamos abrir aí a palavra de Deus, né, ouvir as escrituras, mas eu gostaria que a gente já pensasse, né, juntos aí, tivesse em mente essa palavra, né, conforme a gente for ouvir a palavra de Deus, a gente pensar na graça, né. E então eu queria trazer, antes da gente abrir a palavra, então uma definição também, duas definições, na verdade, 3, na verdade, do dicionário, né? E o dicionário às vezes nos ajuda também. Então, o que o dicionário vai dizer pra gente que é graça? É uma dádiva, né? Um presente concedido a alguém independentemente de prévio merecimento, né? De graça, sem mérito da pessoa que recebe. E ela é também a bondade de Deus, né? Uma outra definição, a bondade de Deus que concede ao homem favores. E também pode ser, né, uma outra definição, um dom sobrenatural, o socorro espiritual concedido às criaturas por Deus para conduzi-las à salvação, para a execução do bem e à santificação. Então, nós vemos aqui que é uma definição bem ampla, né? Essa terceira definição é mais específica, né? Que nós vamos perceber que é a definição também que aparece muito na Bíblia, esse socorro sobrenatural, né? Um dom sobrenatural, socorro espiritual de Deus.
E eu queria pensar, então, na graça, como ela foi manifestada, né, como Deus manifestou a graça dele na vida do apóstolo Paulo. E a história do apóstolo Paulo é muito conhecida pela maioria de nós, e Paulo, o apóstolo Paulo, que escreveu aí 13 cartas aí da Escritura Sagrada, que foi um grande pregador do Evangelho, que fez muito pelo reino de Deus. Ele fala muito da graça de Deus. Então eu gostaria de pensar na graça na vida do apóstolo Paulo, porque às vezes nós pensamos assim, né, não, mas o apóstolo Paulo é uma pessoa diferenciada, né, o que isso vai ter a ver comigo? Mas a gente vai perceber que a gente se identifica aí com o apóstolo Paulo mais do que a gente imagina. Então eu queria que nós ouvíssemos agora a palavra de Deus que está lá na carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, né, 1 Timóteo, capítulo 1, dos versículos 12 até o 17, e a gente vai ouvir aqui na Bíblia, na versão da Bíblia, a mensagem. Então, para quem está acostumado aí com, às vezes, outras versões da Bíblia, pode notar algumas diferenças, mas é nessa versão que nós vamos ouvir. Sou grato a Jesus Cristo, que me julgou capaz de cumprir esta tarefa, mesmo que eu não merecesse confiança. Você sabe, ele me confiou este ministério. As únicas credenciais que eu trouxe foram agressão, intolerância e arrogância. Mas fui tratado com misericórdia, porque não sabia o que estava fazendo. Não sabia contra quem lutava. A graça, misturada com a fé e o amor, foi derramada sobre mim e dentro de mim. E tudo por causa de Jesus. Aqui está uma palavra que você pode levar no coração e confiar nela. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Eu sou a prova, o pecador público número 1, de alguém que jamais conseguiria nada, a não ser por pura misericórdia. E agora ele me apresenta como prova de sua paciência sem fim aos que confiam nele para sempre. Profunda honra e esplendorosa glória ao Rei de todos os tempos, Deus único, imortal, invisível, sempre e sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu queria que você ficasse com esse texto aí no seu coração. A gente já vai voltar para ele. Mas eu queria compartilhar rapidamente, né? Relembrar para quem já conhece, ou então contar aqui, né? Resumir a história da vida do apóstolo Paulo. Para quem não conhece, né? Às vezes nós conhecemos algumas coisas, mas desconhecemos alguns detalhes. Então, e vamos pensar sempre nessa questão da graça, né? Então, o apóstolo Paulo, ele nasceu na cidade de Tarso, que fica na região da Cilícia, né, que pertencia ao Império Romano, e nós temos poucas informações da vida de Paulo, né, até ele aparecer como um perseguidor, né, dos cristãos em Jerusalém. Mas nós sabemos que ele era um cidadão romano, então, de nascimento, né, e esse era um título muito raro, muito desejado, né, e a estimativa, né, segundo os historiadores, é que 2/3 da população, né, do Império não tinha esse título de cidadão romano. Então era um título muito raro e que ele conferia privilégios e proteções legais às pessoas que possuíam esses títulos, né, que as outras pessoas não tinham. Então essa cidadania era algo muito precioso ali na época e Paulo tinha essa cidadania, né? Como a gente pensar, né, trazendo para os dias de hoje, uma pessoa que vai, né, para o exterior, às vezes para estudar, para trabalhar, e às vezes ela deseja, né, aquele visto permanente para que ela possa ter a oportunidade para residir naquele local, para trabalhar e tudo mais, né? Então, era algo assim, né? E ele foi educado em Jerusalém, então ele era um judeu, um fariseu. Às vezes nós temos uma visão muito negativa dos fariseus, né? Porque o Senhor Jesus fez duras críticas a eles, mas os fariseus eram judeus ali que preservavam a tradição, eram da palavra e das tradições, né, que essas tradições, né, judaicas da palavra mesmo de Deus, né, não fossem contaminadas ali pela cultura da época. Então eles eram fiéis, fervorosos, né, eles tinham os seus méritos, né, e Paulo foi instruído na lei, nas escrituras judaicas, foi ensinado, instruído por Gamaliel, né, que era um renomado mestre ali da época. Então, ele conhecia profundamente a cultura grega, ele falava o aramaico, era um homem culto, que falava várias línguas,
e ele era mais avançado, né, no judaísmo do que os seus contemporâneos, né? A própria palavra vai nos contar isso. Então, por tudo isso, se presume, né, se deduz aí que o apóstolo Paulo, que era seu nome judaico era Saulo, né, por isso que ele é conhecido aí por esses dois nomes, né, Paulo e Saulo, porque Saulo é o nome judaico e Paulo é o nome latino, né, Paulus. Então ele tinha bons recursos, né, financeiros, ali uma boa posição social, provavelmente. E a gente vê, então, que o apóstolo Paulo, ele tinha muitas coisas, né? Ele tinha, então, recursos financeiros, né? Uma boa condição econômica, ele tinha instrução, tinha cultura, prestígio, reconhecimento, poder e autoridade, né? Ele tinha muitas coisas. Só que ele aparece, então, na história bíblica, né? Ali a gente vai ver o relato da vida de Paulo ali no livro de Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas, e também algumas coisas ali, algumas informações nas próprias cartas que Paulo escreveu, né? E ele vai aparecer lá em Atos 7, o apóstolo Paulo, como perseguidor, então, dos cristãos, quando Estevão, que é o primeiro mártir cristão, ele é apedrejado, e Paulo tá ali consentindo com a morte dele, concordando. Depois ele vai ganhando uma posição importante, né, o apóstolo Paulo, nessa perseguição contra os cristãos, ele vai recebendo autoridade dos líderes, né, judeus lá de Jerusalém, para liderar essas perseguições, e ele também participava do Sinédrio, né, do concílio do Sinédrio, que era o tribunal lá dos judeus, e então ele tinha voz e voto, né, e ele dava o seu voto ali a favor da perseguição, da morte, né, dos cristãos. E por que as coisas aconteciam dessa forma, né? Por que os judeus perseguiam os cristãos? A gente sabe que os judeus, eles eram um povo privilegiado, porque eles tinham a revelação de Deus, né? Hoje, para nós, a gente fala a gente tem acesso às escrituras, a gente tem liberdade para pregar o evangelho, graças a Deus, no nosso país. Mas na época ali, de Cristo, né? Existiam muitos deuses, né, e os judeus eram um povo privilegiado, então, porque eles tinham essa revelação, né, os hebreus, os judeus, os descendentes de Abraão, eles tiveram essa revelação do Senhor, eles foram libertos do Egito, e eles tiveram a lei, né, entregue a eles. Nós sabemos a importância das leis, né, hoje em dia, se nós pensarmos nas leis do nosso país, no nosso Código Penal, nas nossas leis civis, leis de trânsito, leis trabalhistas, as leis são muito importantes para que possa haver ordem, possa haver paz, segurança, para que os direitos das pessoas sejam assegurados, né? Então, a lei já era um privilégio, né? Ter a revelação dessa lei. E eles, os judeus, eles eram a vida deles, todos os aspectos da vida, eram regulados pelas leis do Senhor. Então, a gente muitas vezes pensa nos 10 mandamentos, né, que são bem conhecidos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não terás outros deuses, não cobiçarás, né, não darás falso testemunho. A gente pensa nesses mandamentos, mas eles tinham muitos outros mandamentos que regulavam ali a forma deles se alimentarem, se vestirem, as relações, né, civis deles, as cerimônias, né, o culto a Deus. Então, tudo isso era regulado pela lei do Senhor. Havia muitos detalhes, né, tinha a questão do sábado, que aparece muito na Bíblia, e eles prezavam muito essa lei, né, com razão, porque era a palavra do Senhor que tinha que ser cumprida, que tinha que ser honrada, obedecida, e as penas, né, eram muito sérias, existia a pena de morte. Então, esse era o contexto, né? Só que quando chega o Senhor Jesus ensinando, pregando, a gente sabe que ele vai trazer ali um aprofundamento dessa lei, né? Vai mostrar que quando a gente peca no nosso pensamento, no nosso coração, por exemplo, isso a gente já está descumprindo a lei, né? Então, na verdade, por um lado, era muito mais difícil, né, dessa lei ser cumprida, conforme o Senhor havia planejado e designado, né? Era muito mais difícil do que eles pensavam, porque não era algo externo somente, mas era algo interno, né? Era o coração que o Senhor também vê. E aí o Senhor vai pregar, vai ensinar, vai operar curas, milagres, vai morrer, né? Vai ser crucificado em sacrifício pelos nossos pecados, vai ressuscitar, e esse sacrifício pelos nossos pecados vai ser aceito por Deus, né? Isso é o Evangelho. E essa mensagem vai ser pregada, porque o que acontece? A lei, como eu disse, né, é uma bênção a gente ter as leis, só que quando a gente olha, por exemplo, se a gente pensar nas leis do nosso país, você pode pensar assim: eu nunca descumpri uma lei, eu nunca, né, cometi nenhum crime, eu nunca matei ninguém, enfim.
né? A gente pensa em algumas leis aí, a gente fala, eu não sou um criminoso, né? Eu nunca transgredi a lei. Mas quando a gente pensa na lei de Deus, ainda mais se a gente pensar da forma como Jesus, o Senhor Jesus explicou, todos nós somos culpados diante de Deus, porque a palavra também vai dizer que basta a gente descumprir um mandamento uma vez, né? A gente já é um transgressor da lei, né? A gente já tem antecedentes criminais ali. Então ninguém pode se justificar diante de Deus. Então o que acontecia é que os levitas, sacerdotes e o sumo sacerdote, que estavam previstos ali na lei do Senhor, né, eles faziam essa intermediação entre Deus e o povo, porque como o povo, né, todos cometiam pecados ali e não podiam estar na presença de um Deus santo. Então os sacerdotes, eles faziam essa intermediação, né, faziam sacrifícios pelo povo, e o sumo sacerdote, havia sacrifícios que só o sumo sacerdote poderia fazer, né, que era o sacerdote principal, e ele, somente o sumo sacerdote, podia entrar ali no santo dos santos, né, a arca da aliança ali, que era onde representava, né, a presença de Deus, de fato. Então só o sumo sacerdote podia entrar ali na presença de Deus e oferecer sacrifícios em favor do povo. E com o Senhor Jesus, o que é pregado, o que é o evangelho, é a boa nova, é que o Senhor Jesus se entregou por nós. Ele próprio é o sacrifício em favor dos nossos pecados, porque, infelizmente, a gente, os judeus e nós também, por mais que a gente se arrependa, que a gente tenha consciência da lei, que a gente saiba o que é certo e o que é errado, muitas vezes a gente tem pecados que a gente nem tem consciência, né, mas mesmo os que a gente tem, a gente, infelizmente, por mais que a gente se arrependa, a gente volta a pecar, a gente volta a transgredir a lei. Então, esses sacrifícios tinham que ser repetidos, né? Tinham que ser feitos ali o tempo todo. E a boa nova, então, é que o Senhor Jesus pagou essa dívida por nós, né? Essa dívida que nós temos por causa do nosso pecado. O Senhor Jesus, que é Filho de Deus, se ofereceu, se sacrificou, porque ele viveu uma vida sem pecado. Ele nunca pecou, ele nunca transgrediu a lei em nada. Então ele foi um sacrifício aceitável a Deus. Ele é o nosso sumo sacerdote, né? Porque ele se oferece a si mesmo, a Deus, né? Em nosso favor. Então essa é a boa nova, é o evangelho que hoje nós pregamos e que era também pregado, né? Na época lá do apóstolo Paulo, que viveu ali, ele não conviveu com Jesus, né? Quando Jesus estava aqui nessa terra, ele foi receber essa revelação depois, né? Como a gente já vai ver. Mas isso era um absurdo, né? Tudo isso que um homem se encarnou, né? Era Deus encarnado, o homem, o Senhor Jesus, Deus e homem, se encarnou, viveu uma vida sem pecado, é filho de Deus, Deus eterno, né? Morreu por nós, é um sacrifício pelo nosso pecado. Tudo isso era um absurdo para um judeu, né? Para o entendimento que eles tinham ali da lei, para a revelação que eles tinham, né? A palavra vai dizer que esse mistério estava oculto realmente, e que foi revelado no tempo da vinda do Senhor Jesus, né? Mas estava lá na Escritura. E depois, quando o Evangelho é pregado, tudo isso é descrito ali na Escritura, né? É mostrado como isso já estava previsto, já estava nos planos de Deus ali desde a fundação do mundo, né? Desde que o mundo foi criado, desde que o primeiro homem pecou, né? Já foi dito ali que viria um descendente da mulher, que pisaria a cabeça da serpente, que é o diabo. Então, todas essas questões aí já estavam descritas e previstas nas Escrituras, né? E é isso que depois os judeus, né, que se tornam cristãos, seguidores de Jesus, eles vão mostrar, né, que o Deus que eles pregam é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo é o mesmo Deus que sempre foi adorado, né? O Deus, o único Deus. Mas a palavra vai dizer também que os judeus estavam cegados, né? Tinha como se fosse um véu ali que não permitia, né, que eles enxergassem, que eles compreendessem essa verdade. Então, esse é o contexto, né? Por isso que Paulo, então, como um bom judeu, um bom fariseu, defensor da lei, ele estava perseguindo os cristãos, porque tudo aquilo que os seguidores do caminho, né, como eles eram chamados, tudo aquilo que eles ensinavam era uma blasfêmia, era um absurdo, né, na visão ali do apóstolo Paulo. Só que aí a Bíblia vai contar para nós, né, como uma história também bem conhecida, que ele estava então indo com outras pessoas ali, né, outros homens a caminho de Jerusalém, a caminho de Damasco. E de repente, então, ele é surpreendido por uma luz muito forte. Ele cai ali da montaria, né, do cavalo que ele estava montado, e ele ouve uma voz, né, uma voz
que fala para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues, né? E era o próprio Senhor Jesus que estava se revelando ali a ele. E ele tem esse encontro com o Senhor Jesus fala para ele entrar na cidade, e que ele teria depois as instruções do que fazer. Ele fica muito impactado, ele fica cego, então, né, depois desse momento. Ele fica 3 dias sem comer, sem beber, sem enxergar, e aí, então, o irmão Ananias, né, tem uma visão de Deus mostrando, né, que o apóstolo Paulo, aquele perseguidor feroz ali, né, dos seguidores do Senhor, ele havia tido esse encontro, né, com o Senhor e havia crido. Então ele vai lá encontrar Paulo, onde Paulo está ali em Damasco. Paulo é batizado e começa a pregar o evangelho, né, e se transforma nesse grande homem de Deus, né, que nós conhecemos e que nós ouvimos e aprendemos com ele até hoje, né. Então foi uma transformação muito grande, da água para o vinho, né, como a gente diz. E ele fala, o apóstolo Paulo, então, nessas cartas, né, a gente percebe que aquele homem, né, que é descrito no livro de Atos lá como um homem né, agressivo, disposto ali a qualquer coisa, né, para acabar com o evangelho, para acabar com os cristãos, né, um homem irado, ele se revela ali uma pessoa paciente, amável, amorosa, que sofre muitas coisas por amor do Senhor, por amor do Evangelho, para que a palavra pudesse ser pregada, né? Então a gente vê que é a graça e foi essa graça do Senhor, né? Esse favor imerecido, esse socorro, né? Espiritual, esse dom sobrenatural do Senhor que o capacitou, que o transformou. Ele vai dizer, né, pela graça de Deus é que eu sou quem sou, né, tudo que eu fiz, ele vai dizer que ele trabalhou mais do que os outros apóstolos, né, depois ele vai dizer, mas não eu, né, mas a graça de Deus que operou em mim, mas ele fez muito, né, muitas coisas pelo reino. Ele, quando ele encontrou com os demais, com os 12, né, com os 12 apóstolos, eles perceberam que Paulo tinha crido na mensagem, né, que ele tinha recebido a mensagem do próprio Senhor, eles não tiveram nada a acrescentar ali, a mensagem que Paulo tinha recebido, né, então eles realmente creram e perceberam, né, porque no começo houve um temor ali, né, de que o apóstolo Paulo, será que ele estava se infiltrando ali, né, entre os cristãos com alguma intenção, enfim, alguma coisa, né, depois ficou evidente ali a sinceridade, né, a entrega do apóstolo ali, e realmente essa causa, né, do evangelho. Então a gente vê que a graça de Deus na vida do apóstolo Paulo, então ela operou uma mudança na mente primeiro, né, porque o apóstolo Paulo, ele vai dizer, né, que ele tinha todos os motivos para confiar nos seus próprios méritos, né, na sua justiça própria, né, humanamente falando ali, aos olhos dos homens, né, porque, como nós já falamos, ele tinha muitos méritos, muitos privilégios, ele era um judeu, ele conhecia a lei, né, mas a gente já pode começar a pensar naquele texto, né, que nós lemos da palavra ali no começo, né, que ele vai dizer, né, que ele é grato a Cristo Jesus, né, ali no comecinho, eu sou grato a Cristo Jesus, porque ele me julgou capaz de cumprir esta tarefa, mas ao mesmo tempo que ele fala assim, me julgou capaz, mesmo que eu não merecesse confiança, então ele é capaz, mas ele não merece confiança, porque não é por méritos, né, a graça é um dom imerecido, né, é algo que o próprio Deus faz em nós, para nos capacitar a fazer o que ele nos demanda, né, para fazer. Ele vai dizer ainda, né, as únicas credenciais que eu trouxe foram agressão, intolerância e arrogância. Então, diante de Deus, ele não tinha credencial nenhuma, né. Talvez você já tenha passado por essa situação de, por exemplo, se candidatar a alguma vaga de emprego, a uma bolsa de estudos, ou, enfim, participar de algum processo seletivo ali que você vai ser avaliado, que você tem que ser aprovado, né, passar ali por um crivo ali de algumas pessoas, e elas vão dizer se você está apto ou não, né, para cumprir aquela função, ou para ganhar aquela vaga, enfim. E talvez você já tenha sofrido algum preconceito, ou você tenha sentido, né, que aquela pessoa, você já começa ali, né, com menos um, né, você não começa no zero, você já começa com débito, né, seja por
pela sua cor de pele, por você ter uma deficiência, por você realmente não ter ali todas as qualificações que, de repente, você imagina que outras pessoas que estão se candidatando ali, elas vão ter, né? E o julgamento das pessoas, às vezes, realmente é injusto, né? Porque elas vão colocar ali, talvez, algum parente, alguma pessoa que, né, por outras razões, por interesses pessoais, né, por mais que você seja apto ali, você não vai ser escolhido, né? Mas Deus, ele olhou para o apóstolo Paulo e também olha para nós com essa disposição favorável, né? Eu queria dizer e reforçar nessa hora para você que se você está tendo essa oportunidade hoje de participar desse culto, de assistir esse vídeo, é porque Deus quer derramar, manifestar a sua graça na sua vida. Não porque tem alguma coisa especial nesse culto, nas pessoas que estão aqui louvando, pregando, orando, não é por isso. Mas é porque a palavra de Deus está sendo pregada. Deus está sendo apresentado a você, né? Ou reapresentado, ou talvez algo novo, algo que você precisa ouvir no momento que você está vivendo. Porque isso é uma coisa que nós vamos ver também, que todos nós precisamos da graça de Deus, não importa o momento que a gente esteja passando, né? Sejam bons ou maus momentos, Deus está disposto e quer derramar da sua graça, Ele quer vir em nosso socorro, porque a gente precisa da graça de Deus aí para tudo na nossa vida, né? Então a gente vê na vida do apóstolo Paulo que ele não tinha credencial nenhuma diante de Deus. Ele não tinha mérito nenhum, ele não procurou, né? Para ele estava tudo certo. Ele estava ali fazendo a vontade de Deus, né? No entendimento dele, estava lutando pela causa ali, defendendo a lei, lutando para que a palavra de Deus, né? Para que o nome de Deus não fosse blasfemado. E de repente o Senhor vem ao encontro dele. O Senhor toma a iniciativa e ele vai dizer então, né? Eu fui tratado com misericórdia, né? Ele vai dizer aqui nesse texto. Essa palavra misericórdia também, às vezes, quando a gente vai ouvir a definição de graça, a gente ouve assim, né, que graça é um favor imerecido, né, quando Deus nos dá algo que nós não merecemos, e a misericórdia é quando Deus tem compaixão de nós e Ele não nos dá o que a gente merece, né, Ele não nos retribui o mal que nós fazemos com o castigo que nós merecemos muitas vezes, né, então isso seria a misericórdia, né, em contraste ali com a graça, né? Então ele vai dizer que ele foi tratado com misericórdia porque não sabia o que estava fazendo e não sabia contra quem ele estava lutando, né? Ele achava que estava lutando a favor ali pela causa de Deus, pelo reino de Deus, ele estava lutando contra o próprio Deus, né? Então ele vai dizer que a graça misturada com a fé e o amor foi derramada sobre mim e dentro de mim. Então a gente vê essa mudança, né? E tudo por causa de Jesus, né? Tudo isso é por causa de Jesus. É por Jesus que a gente pode receber essa graça, porque como a gente falou antes, né? Se a gente olhar para a nossa lei, se a gente olhar para a lei do Senhor e para as nossas ações, né? Se você pensar agora na sua vida, se você pensar nos 10 mandamentos, por exemplo, e você pensar nessa sua semana, na sua vida, nas suas atitudes, nós sabemos que nós falhamos, nós pecamos, né? Às vezes a gente pode mentir e a gente achar que foi uma mentirinha branca, como se diz, né? Foi uma mentira por uma boa causa, a gente pode ter maus pensamentos, a gente se irrita, enfim, a gente comete muitos pecados, né? Infelizmente, por mais que a gente lute contra isso, né? Então se a gente olhar para nós mesmos e diante da lei de Deus somos culpados, e é por causa de Jesus que a gente pode receber essa dádiva, esse dom, esse presente, que é a salvação, que é a gente ser considerado justo diante de Deus, né? Sermos considerados justos diante de Deus pelo que Jesus fez por nós, pela obra de Jesus, pela vida de Jesus sem pecado, pela morte, pela ressurreição, que pagou o preço, né? Ele sofreu na cruz, sofreu a separação de Deus, para que nós não tenhamos que sofrer, né? Para que ele pagou a nossa dívida. Então, é por causa de Jesus que essa graça se manifesta na nossa vida, que nós podemos ter essa salvação, o perdão dos pecados, a justificação. E a palavra vai dizer que o Espírito de Deus, né, quando nós cremos, nós nos arrependemos e cremos, e isso não é só um momento, né, durante toda a nossa vida, a gente se arrepende, a gente pede perdão e a gente vive pela fé, alinhando a nossa vida à vontade de Deus. Mas quando isso acontece, a palavra vai dizer que o Espírito de Deus passa a habitar em nós e nos capacitar para viver essa vida que agrada a Deus, né? A não pecar deliberadamente o tempo todo, né? A ter vitórias sobre os nossos pecados, a perceber muitas vezes os nossos pecados, né?
Então, é isso que acontece também na vida do apóstolo Paulo, né? Nós vemos essa questão ali do ministério, que Paulo era um homem que serviu a Deus, digamos assim, né, em tempo integral, que trabalhou pelo reino. Era essa a razão da vida dele, ele vivia para isso, mas nós também, tudo aquilo que nós fazemos, né, a palavra vai dizer que quer a gente coma, quer a gente beba, quer a gente faça qualquer outra coisa, nós devemos glorificar a Deus, honrar a Deus e servir, testemunhar, então, a nossa casa, no nosso trabalho, na igreja, nos nossos relacionamentos, para tudo isso, a gente precisa da graça de Deus, e Deus está operando em nós, Deus quer manifestar a graça dele em nós, né, em todas as situações da nossa vida, né, não só naquilo que a gente faz para Deus, no sentido de participar de um ministério de louvor, de pregar, de fazer obras de caridade, não sei, fazer um trabalho voluntário, né, não só nas questões espirituais, mas em todas as questões da nossa vida, né. Então a gente vê essa mudança de mente do apóstolo Paulo, né, porque, como eu disse, ele confiava na sua própria justiça, nos seus próprios méritos, e quando ele tem esse encontro com Jesus, ele compreende, né, que ele não é ninguém, né, diante de Jesus, né, e ele vai dizer que diante de Deus, né, diante das exigências, né, de Deus, da perfeição que Deus exige, né, e ele vai dizer então, né, ele vai chegar ao ponto de dizer que o que era lucro para mim antes, né, todos esses atributos, essas características que a gente mencionou, né, agora para mim eu passei a considerar perda, né, por causa de Cristo, porque eu tenho a Cristo, porque eu tenho, né, o próprio Deus, né, o Espírito de Deus habitando aqui em mim, né, então não é só também pelo que Cristo pode me dar, mas porque eu me alegro, né, em conhecer a Deus, em ser amado por Deus, né, ele vai falar que a graça, a misericórdia, a graça, a fé e o amor, né, foram derramados. Então, a palavra vai dizer, né, que nós amamos o Senhor Jesus porque Ele nos amou primeiro, Ele morreu por nós, então nós somos alvos, né, desse amor, então isso gera no nosso coração gratidão e amor de volta, né, pelo Senhor, pelo que Ele fez por nós, sem nós merecermos, nós sendo pecadores, antes mesmo que a gente soubesse, né, que a gente tivesse esse entendimento, né, ele já havia feito isso por nós, já havia se sacrificado por nós, então isso gera gratidão e amor no nosso coração pelo Senhor, né. E diante disso tudo é considerado como perda, né, tudo que ele tinha, né, quem ele era, né, e ele passa então a viver confiando na fé, né, a justiça que vem mediante a fé que procede de Deus e se baseia na fé. E a gente vê também que a graça de Deus, né, na vida do apóstolo Paulo, ela trouxe uma compreensão correta da vontade de Deus, né, de quem é Deus e da vontade de Deus, porque como nós falamos antes, né, o apóstolo estava ali achando que ele estava fazendo a vontade de Deus, quando ele estava fazendo justamente ao contrário, né, então é isso também que a graça de Deus traz para a nossa vida, essa compreensão do que Deus quer para nós, da nossa situação diante de Deus, de quem é Deus, das contas que a gente precisa acertar com Deus, né, e como que a gente pode fazer isso, que não é pelo nosso mérito, que é pelo Senhor Jesus, e que o que Ele fez, o sacrifício que Ele fez, é capaz de nos trazer tudo o que a gente precisa para a nossa salvação, dos nossos queridos, né, dos nossos amigos, dos nossos parentes, e para a nossa vida nessa terra, né, para os nossos conflitos, né, se o sacrifício do Senhor, né, foi capaz de comprar para nós a salvação, a libertação, nos livrar da condenação eterna, quanto mais para as coisas dessa terra, né, se ela é eficaz para as questões espirituais, quanto mais para os nossos problemas, lutas, dificuldades e desafios aqui nessa terra, nesse momento, né. Então isso traz paz ao nosso coração, que o Senhor já fez por nós, o amor dele por nós e o poder infinito e limitado de Deus, né? Muitas vezes a gente acaba olhando para as circunstâncias, olhando para o tamanho do problema, ou se perguntando, buscando respostas, buscando culpados, e quando a gente toma conhecimento, ou quando a gente se apercebe, né, quando Deus fala ao nosso coração e revela a graça dele pra gente, tudo fica mais leve, quando a gente consegue descansar em Deus, lembrar não só do que o Senhor fez na vida do apóstolo Paulo, mas na nossa vida, porque como eu disse, a gente pode se identificar muito com o apóstolo Paulo, porque Deus não olhou para as qualidades dele, né, para dizer assim, eu vou manifestar minha graça, eu vou transformar Paulo aqui num grande homem de Deus por causa, né, das qualidades dele.
Porque isso, às vezes, é um erro que a gente comete, né? A gente admira as pessoas e a gente acha que a gente nunca vai poder chegar lá porque a gente não tem capacidade, porque, né, aquela pessoa lá é um santo, é uma santa, mas eu, né, coitado de mim, né? Quem sou eu, né? Mas não é para isso que Deus olha, né? Deus olha para o nosso coração e Deus muda também, né? Deus age também no nosso coração, vai mudando aquilo que precisa ser mudado, vai nos capacitando, e a gente vai crescendo e se transformando, né? Cada dia vamos ficando mais parecidos ali com o Senhor Jesus, né? Então ela trouxe essa mudança também de atitudes, né? Não só na mente, mas Paulo realmente mudou ali a sua vida, né? Imagina, ele estava ali disposto a matar, né? A matar, a ver pessoas morrerem para defender, né, aquilo que ele acreditava. E quando ele passou ali a crer, quando ele creu no Senhor Jesus, então ele estava disposto a morrer, mas, né, não a matar, mas a morrer pelo evangelho, para que a palavra fosse pregada, fosse anunciada, né, para que nada impedisse. E ele enfrentou muitas lutas, muitas perseguições, fome, sede, jejuns, foi apedrejado, foi açoitado, e ninguém é capaz, né, de enfrentar todas essas coisas se não for capacitado por Deus. E se não tiver a convicção, né, se não tiver a fé daquilo pelo qual ele luta, né. Então, ele realmente conseguiu, né, receber de Deus essa graça para ter essa convicção, para ser fiel até o fim, e dependendo de Deus, né, ele vai dizer que tem aquela passagem que talvez muitos conheçam, né, do espinho na carne, que é quando Paulo tem grandes revelações ali do Senhor e ele vai dizer que para que ele não se orgulhasse, não se exaltasse, né, no seu coração, Deus lhe deu um espinho na carne, que muitos acham que pode ser uma doença, que pode ser algo talvez mental, espiritual, né, ele não explica exatamente o que seria, né, ou talvez até essas próprias dificuldades mesmo, lutas, privações pelas quais ele passou, né. E ele vai dizer que ele pede para o Senhor, para que o Senhor tire esse espinho na carne, né? E o Senhor vai dizer que a minha graça é suficiente para você, né? Então é aquilo que a gente falou, de que muitas vezes o nosso problema é a gente olhar muito para as circunstâncias e não conseguir, né? Por causa do nosso sofrimento, da nossa dor, porque somos seres humanos, né? Veja que o apóstolo Paulo também pediu para o Senhor, né? O Senhor Jesus lá no Getsêmani também pediu para o Senhor, para Deus, né, afastar o cálice, né, porque ninguém tem prazer no sofrimento em si, nas dores, nas lutas, nas perdas, né, mas a gente pensa, né, e é isso que o apóstolo Paulo vai dizer, né, que ele pensa nos frutos, né, na recompensa que ele vai ter de estar com o Senhor, de reinar com o Senhor, e de ver a palavra ser pregada, de ver pessoas serem salvas, né, é quando a gente, por exemplo, né, faz uma restrição alimentar, uma dieta, por exemplo, por causa de uma questão de saúde ou por questão estética, é difícil, né? A gente não tem prazer ali nessas restrições, né? Nesses alimentos que a gente não vai poder ingerir, né? Na quantidade ali maior é difícil, mas a gente pensa no resultado, né? Quando a gente vai estudar para um vestibular, para um concurso, sonhos que a gente quer atingir, né? A gente precisa abrir mão de certas coisas, se sacrificar, e a gente não tem prazer nos sacrifícios em si, mas sim, a gente pensa ali nos frutos, nos resultados daquilo, né, e é isso que Paulo nos mostra, né, que pela graça de Deus a gente consegue, Deus nos capacita pra gente passar por isso, né, e a gente sabe que vai passar por sofrimentos, por lutas, por dificuldades, né, a gente tem os momentos bons e os momentos ruins, mas Paulo vai dizer que ele aprendeu, né, para terminar já essa mensagem, Paulo vai dizer que ele aprendeu a ter contentamento em todas as situações, né, tem aquela passagem, aquela frase bem famosa que muitos conhecem, né, tudo posso naquele que me fortalece, né, no Senhor Jesus, mas antes disso, Paulo vai dizer, né, que eu aprendi a passar necessidade e a ter fartura, né, eu aprendi a ter contentamento em qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, né, então eu aprendi a ter contentamento em Deus, né, porque Deus me dá forças em todos os momentos, né, e finalmente, então, a gente vai ver que no final da vida ali de Paulo, talvez aos olhos humanos foi uma vida difícil, uma vida dura. Paulo foi preso e depois foi executado, morto, né, por causa pelo imperador romano ali, o Nero, né, e ele foi abandonado, foi traído por muitos amigos, companheiros aí
cristãos, né? Então, foram várias situações difíceis ali que aconteceram na vida de Paulo, no final da vida dele também. Mas ele vai dizer assim, né, lá na segunda carta que ele escreveu a Timóteo, né, eu combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, e agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. A todos os que amam a sua vinda. Então ele, depois de tudo que ele passou, ele pôde ter essa convicção no final da vida, independentemente do destino, né, dele ali, que ele fosse ter, do tipo de morte que ele fosse ter, enfim, né, do julgamento que ele teria ali. Mas diante de Deus, ele tinha sido aceito, né, porque ele tinha vivido pela fé, crendo no Senhor Jesus e sendo capacitado ali pelo Espírito Santo, na graça de Deus, né, ele tinha permanecido firme. E é isso que eu queria terminar, então, dizendo para você essa noite, que Deus quer derramar a sua graça na vida de cada um, que ele quer capacitar cada um a viver cada momento, né? Eu não quero dizer aqui nessa noite que a sua vida vai ser só sofrimento, só dor, só angústia, só tristeza, e nem dizer que se você se tornar cristão, se você permanecer firme na fé, né, você já sendo um cristão, você vai ficar livre de todos os sofrimentos, que a sua vida vai ser um mar de rosas, vai ser as mil maravilhas, porque nós sabemos que não é verdade, né? Nós passamos por altos e baixos, mas o mais importante é que Deus esteja conosco, que o nosso Deus seja o Deus do apóstolo Paulo, o Deus da Escritura Sagrada, o Deus que se sacrificou, que morreu por nós, que nos amou, que está conosco todo o tempo, que nos dá graça para passar pelos problemas, que nos acompanha, que nos ouve, que não nos deixa sozinhos, né? E que também nos livra. Pensa aí no seu coração quantas vezes Deus te livrou de coisas, de situações, de escolhas erradas, consequências, às vezes, do nosso próprio pecado, coisas que a gente nem sabe, né? Livramentos que a gente nem se deu conta ali. Deus estava conosco todo o tempo, nos livrando, nos protegendo, nos guiando e nos abençoando. Então eu queria que você refletisse nessa noite, e se você nunca tinha ouvido essa mensagem, nunca tinha ouvido e compreendido o Evangelho, e você deseja crer no Senhor Jesus, aceitar o Senhor Jesus, seguir, ser discípulo do Senhor, aceitar que o Senhor pagou essa dívida por você, porque a palavra também vai dizer isso, que para nós recebermos a graça de Deus, nós precisamos ser humildes e reconhecer que nós precisamos dela, né? O Senhor Jesus vai dizer que ele não veio para salvar justos, mas para salvar pecadores. Mas não é porque existem justos que não precisam da salvação do Senhor, mas é porque existem pessoas que não reconhecem que a justiça própria delas não é capaz de levá-las a lugar nenhum ali, né, diante de Deus, de justificá-las ali diante de Deus. Então, se você reconhece isso nessa noite, se você quer aceitar o Senhor Jesus, faça uma oração aí no seu coração, com as suas palavras, ou em voz alta também, né, mas ore a Deus, converse com o Senhor, nas suas palavras, de forma simples, não existe nenhuma fórmula, é simplesmente você reconhecer que você é pecador, que a sua justiça não é suficiente, que você precisa do Senhor Jesus, que você o reconhece, o aceita como Senhor e Salvador, e que você possa, então, refletir em cada um de nós, para a nossa salvação, para a nossa caminhada aqui na Terra, e também para o nosso futuro, para nos livrar da condenação, para que nós possamos reinar com o Senhor. Nós temos aí o nosso canal no YouTube, se você está vendo esse vídeo gravado, então você pode deixar aí algum comentário, ou mandar um e-mail para nós ali no culto familiar oficial, tudo junto, @gmail.com, mandar a sua mensagem, e a gente pode também orientar e te acolher, conversar com você, enfim, né, se você tomou uma decisão, se você quer saber aí os próximos passos, o que fazer, nós estamos aí abertos aí para receber você, e eu agradeço então a atenção aí de todos, que a paz do Senhor esteja com cada um, espero que o Senhor tenha falado com cada um, e abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém, louvado seja o nome do Senhor, palavra abençoada, vamos louvar o nome do Senhor.
Santo Espírito, venha aquecer os corações, vem com cura em todo o seu poder, vem manifestar o seu sinais. O que dizer, o que fazer, qual ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo teu soprar, com teu óleo venha nos ungir. E com teu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo,
Vamos agora orar para colocar os pedidos diante do Senhor. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, te louvar por esse culto, pela palavra que foi ministrada nesse tempo, Deus. Pai, te agradecemos por cada um que aqui está, por cada um também que acompanhará esse culto. E nós queremos te agradecer, ó Deus, por esse tempo em que podemos estar na tua presença. Pai, colocamos agora os pedidos de cada um. Apresentamos cada pedido diante de ti, Senhor. Aqueles que chegaram, aqueles que também não vieram, mas que agora mentalmente as pessoas possam estar pensando, colocando agora em tuas mãos. Clamamos agora, Senhor, entra com providência, para que, Senhor, milagres possam acontecer nas vidas que estão diante do Senhor nesse momento, Pai. Nós te louvamos, pedimos a Ti, Senhor, que continue conosco, abençoando esse projeto, mas mais do que tudo, Senhor, que vidas sejam alcançadas pelo Senhor. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. E a igreja diz... Amém. Amém. Muito bem. Muito obrigado a você que acompanhou o nosso culto familiar até o final, pelo YouTube ou ao vivo. E principalmente você que acompanhou pelo YouTube, esperamos que essa palavra tenha entrado no seu coração, que esse culto tenha sido uma bênção e agregado para você e para toda a sua família, edificado. E por isso nós pedimos que você compartilhe o nosso vídeo, compartilhe o culto, compartilhe o canal com seus amigos, com seus irmãos, ou com aquela pessoa às vezes do seu trabalho, da sua faculdade, que não conhece a Deus. Apresente esse culto para ela. Quem sabe não seja essa a oportunidade que essa pessoa esteja esperando para conseguir conhecer o nome do Senhor. Quem sabe nunca ela foi apresentada para Deus desse modo e numa dessas a sua vida pode ser usada para isso. Então, pedimos que você compartilhe, você deixe o seu gostei, comente, que ajuda muito também no engajamento do YouTube, para que mais pessoas consigam ouvir a palavra de Deus por meio desse culto. E desejamos a todos um ótimo dia, que você fique bem e que toda a sua família esteja na paz do Senhor. Até o próximo culto.